O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil elevou a taxa Selic, principal taxa da economia brasileira, para 13,25%. O que fazer, então, com esta oportunidade sobre a mesa? Uma resposta possível é investir em ações que pagam dividendos acima do CDI. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e estou nesta mesma jornada de poupador e investidor. Pois é, pessoal, há oportunidades no mercado financeiro que não podemos deixar passar, tá certo? Por isso, a aula de hoje vai mostrar para você como é possível ter bons rendimentos investindo em ações, atenção, que pagam dividendos acima do CDI. Então, para começarmos e deixar de conversa fiada, vamos direto ao assunto. Então, a primeira coisa que você tem que entender aí, o que é, né, a taxa Selic, tá certo? O que é a taxa Selic? Então, você pode observar, vou botar aqui na tela maior para você, tá bom? Ou seja, você pode observar aí que a Selic, que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é o principal instrumento, pessoal, o principal instrumento de política monetária do Brasil. E para que ela serve? Ela serve primeiro para controlar a inflação quando há risco de subida da inflação, certo? Depois, ela serve como base para os empréstimos, os financiamentos, tá certo? Em terceiro lugar, ela também ajuda a definir as aplicações financeiras, tá certo? E aí é onde entra o nosso tópico principal. Como o CDI pode ser uma referência para essas ações que estão pagando dividendos acima dele. Então, vamos para o que nos interessa, dando continuidade, portanto, a esse tópico. Gente, o CDI, que significa Certificado de Depósitos Interbancário, hoje ele está a 13,15%. Portanto, ele é menor que a taxa Selic em 0,10 percentual. Tá certo? Então, se a Selic está 13,25, o CDI está em 13,15. Mas, pessoal, para que serve o CDI? Para que serve o CDI? O que é isso? Esse negócio de CDI? Pessoal, o CDI, na realidade, são títulos que os bancos privados, e também os públicos, mas sobretudo os privados, emitem, né, para captar e para aplicar recursos excedentes, certo? Então, o CDI, em outras palavras, é uma maneira que os bancos encontram para captar mais dinheiro, né? Para pedir empréstimos e aí pagar juros em troca desses empréstimos, não é? De pessoas particulares, como eu, como você, etc. Muito bem. Então, nesse sentido, o CDI, ele serve para três coisas em especial. Ele serve, como você pode observar aí, para determinar a rentabilidade de investimentos como LCI e LCA, né? Lembre-se, LCI, letra de crédito imobiliário. LCA, letra de crédito do agronegócio, tá certo? Também o CDI atrela a rentabilidade dos debêntures, tá certo? A uma porcentagem
ou percentagem, tá bom, do CDI. Ok? Muito bem. E, finalmente, o CDI serve para calcular a taxa de juros dos CDBs, dos certificados de depósitos bancários, entre outros aí. Tá bom? Então, vamos lá. Se hoje o CDI está pagando 13,15%, né, para os investimentos indexados a partir dele, como eu posso afirmar que tem ações, ou quais são essas ações que estão pagando acima dos 13,15% de dividendos anualmente falando? É aí, então, que entra o próximo passo da nossa aula. E aí eu mostro para você 4 ações de setores diferentes, certo? Que estão fazendo ou nos dando essa grande oportunidade. E quais são essas 4 ações? Ações Semin, ações da Semig, ações da Petrobras e ações da Mafrig. Então, observe aí, pessoal, observe, atenção, para aí, só voltar aqui um pouquinho. Ó, observe aí. As ações, vou só tirar minha câmera aqui para não atrapalhar. Ó, as ações da Semin, Companhia Siderúrgica Nacional, está pagando hoje de dividend yield 13,99%. O custo dessa ação hoje, por cada cota, é de R$ 5,56. Veja só, uma ação de R$ 5,56 que paga dividendos anuais de 13,99, quase 14%. Depois vem as ações da Semig, certo? Então, essas ações estão pagando hoje, que custam, aliás, R$ 10,92, está pagando hoje dividend yield anual de 14,89%. Olha só que coisa fantástica. Agora vamos para as ações da Petrobras. As ações da Petrobras, tá certo? Estão pagando hoje 20,80%. Atenção, viu, pessoal? 20,80% de rendimento em dividend yields anual, ok? E, finalmente, as ações, pessoal, as ações da Mafrig, atenção, vamos lá, só dei uma enrolada aqui, as ações da Mafrig, que está pagando hoje 29,43% de dividendos. O custo de uma ação da Mafrig é de 15,92. O custo de uma ação da Petrobras é de 37,39 centavos. Certo? Então, como vocês podem observar aí, a partir desses exemplos, certo? Vocês estão observando que cada uma dessas ações está pagando acima do CDI, que está em 13,15%. Certo? Então, se elas estão pagando isso aí, quanto renderia em cada uma dessas ações se eu pegasse 100 mil, que está dando bobeira aí na minha conta do banco A ou do banco B, né? Ou da corretora A ou da corretora B. Se eu pegar esses 100 mil e investir em cada uma dessas ações, tá certo? Com seus respectivos pagamentos de dividendos anuais, quanto esses 100 mil renderia ao final de um ano? 12 meses. Então a gente vai ver isso a partir de agora. Então observem aí, então vou até abrir aqui para vocês, certo? Vou abrir aqui. Observem que se eu investisse 100 mil reais nas ações da Semin, certo?
que está me pagando 13,99% de dividendos, eu teria, ao final de um ano, um rendimento, um lucro de R$ 13.990. 13 mil reais de rendimento em um ano. Em um ano. Isso fora o valor da ação, que pode, claro, subir. Pode, dependendo aí do momento, né, do mercado, pode subir, certo? Então, 13.999. Se eu pegasse os mesmos 100 mil, e aplicasse nas ações da CEMIG, certo? Que é a Companhia de Energia do Estado de Minas Gerais, que está pagando 14,99%, né, de dividend yield ao ano. Esse valorzinho aí, pessoal, atenção, esse valorzinho renderia, olha só, 15.949,41 centavos. Então, veja, são os dois primeiros exemplos com as duas ações que estão pagando aí R$ 13,99, R$ 14,89. Agora, como ficaria esses mesmos 100 mil se eu aplicasse em ações do Banco do Brasil, ou da Petrobras, e ações da Marfrig? E é isso que a gente está vendo nesta página aqui, tá certo? Então, observe aí, nesta página, olha só que se eu investisse os mesmos 100 mil nas ações da Petrobras, PETR4, certo? Que está me pagando dividendo yield anual de 20,80%, eu teria um retorno de R$ 23.144,60 em um ano. Em um ano, isso aí estaria disponível na minha carteira de investidor. 23 mil assim, ó, pá, em um ano, caindo lá na minha conta, tá certo? E o melhor de tudo eu deixei para o final, que é exatamente os mesmos 100 mil aplicados em ações, atenção, da Marfrig, que está pagando hoje 29,43% de dividend yield anual. Olha quanto eu teria lá no final de um ano. R$ 29.430. Pessoal, 29 mil. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que há grandes oportunidades no mercado financeiro, dependendo do contexto, dependendo do momento. O momento agora é de Selic em alta. E se eu olhar para essas ações em particular, elas podem me render um lucro significativo, tá certo? Por quê? Porque elas estão me pagando dividends yields acima do CDI, que está em 13,15%. Extraordinário, maravilhoso. Então, eu tenho essas ações na minha carteira de investidor, certo? Eu não tenho 100 mil, 200 mil investido nelas. Eu tenho essas ações. E essas ações estão me rendendo, né, muita alegria, né? Porque na medida que o ano passa com esses juros lá, né, em cima, eu vou ter sempre a alegria, não é, dos dividendos que elas me pagam, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês. 4 oportunidades, não é, 4 ações pagando, tá certo, acima do CDI, os seus dividendos acima do CDI. Em 12 meses, isso é maravilhoso. Você vai ver, não é, muita, né, grana caindo aí na sua conta. Tá certo, pessoal? Era isso que eu queria falar para vocês na aula de hoje. E para finalizar,
reforço, sou associado à Amazon, tenho essa loja aí lá dentro da homepage do site, né? Do sítio lá da Amazon, né? Em que eu, como associado, posso repercutir os produtos que a Amazon oferece para o seu consumidor, para o seu cliente. Todos os produtos de qualidade. Então, não se assustem, não tenham medo de clicar nos links aí, né, na descrição ou nas minhas páginas, tá certo? Porque vai direto, você vai observar, para dentro do site da Amazon e lá vai estar a minha loja com produtos da Amazon. Tá bem? Claro, ganho comissões com isso, né? Todos devem saber, né? Mas é um trabalho honesto, tá certo? Um trabalho sério e um trabalho que nos traz satisfação em oferecer produtos de qualidade para a clientela. Bem, ao lado aí, né, abaixo aí estão os meus livros de educação financeira. Eu sou educador financeiro também, né? E escrevi livros para ajudar as crianças e adolescentes a serem educadas financeiramente para terem um futuro melhor do que os nossos. Tá bom? Era isso que eu queria falar. Espero que você tenha aproveitado a aula e até a próxima.